Meu amigo, minha amiga, tudo bem? Voltamos aqui para o nosso quinto encontro de Direito Eleitoral aqui na CBEL Cursos, comigo, Gleibe, seu professor de Direito Eleitoral. Vamos trabalhar? Porque está lá a hora. Vem comigo, vamos embora. Bom, você sabe que a participação das mulheres é imprescindível, tá certo, para a propaganda política. Então a mulher tem que ser direcionado para ela também um tempo de propaganda política, haja vista a quantidade de mulheres que nós temos no Brasil, que são superiores à de homens, mas só que não existe uma quantidade, tá certo, de mulheres na política. Por este motivo, claro que nós estamos diante da situação concreta em que o próprio partido é obrigado, vou dizer isso para você. Vamos imaginar, no caso, candidatos políticos. Essa candidatura tem 10 candidatos. Desses 10 candidatos, você tem que ter no mínimo 3 candidatos de um sexo e 7 de outro. Você tem que ter 3 mulheres ou 7 homens, ou 3 homens e 7 mulheres. É obrigatório que exista este fato, tá ok? É imprescindível que exista esta situação concreta, tá bom? Então não esquece disso, hein? 30% e 70%. Vem, vamos lá. É totalmente o que aqui? Vedado na propaganda eleitoral de rádio e de televisão, fazer o que aqui? Vamos lá. Isso aqui só poderá aparecer em gravações internas ou externas os candidatos ou candidatas, sendo vedadas as montagens, trucagens ou computação gráfica, ou seja, não é mais permitido a alteração de imagem e de estados mentais, tá certo? Para com no caso, os candidatos. Porque não é possível mais esta condição. Não existe mais essa possibilidade de mudança de imagem. E isso está totalmente incorreto. Isso é totalmente vedado, tá ok? Vamos lá. Pode ser feito aqui entrevistas ou gravações externas do candidato? Claro que pode. Agora é claro que ele pode falar o quê? A realização de governo, as suas falhas deficientes, existentes do serviço público, pode ser feito o quê? Atos parlamentares, debates legislativos, e ainda é facultado o quê, queridos? É facultado o uso de caracteres com propostas, fotos, jingles, músicas, sem maiores problemas. É possível, professor, usar jingle, usar música, usar propaganda? Isso é possível. O que é vedado, basicamente hoje, é você exceder os valores estipulados pelo TSE e ainda o que? Pintar muros e usar locais comuns, tá ok? Usar locais comuns. Professor, me fala uma coisa aqui, tá certo? Seguindo aqui o barco. Vem comigo, Paulo. Vamos lá? Bom, agora vamos falar o quê? A convocação dos partidos para emissão de televisão para o quê? Para a entrega dos programas. Porque você sabe que é obrigatório que exista a entrega do programa, tá certo? E esse programa ele é entregue faltando 6 horas para a sua transmissão. Agora, como é que funcionam os debates? Primeira coisa, a realização do debate, ele é obrigatório? Não, ele não é obrigatório. A realização do debate não é obrigatório, por um motivo extremamente simples, ficando a critério da emissora e dos candidatos. A legislação deixa totalmente aberta. Mas, para que você possa entender, vamos lá, somente participará ali dos debates eleitorais aquele partido ou coligação que tenha no mínimo 9 deputados federais, ou que 2/3 do candidato aceite. Então, quais são os requisitos para a participação do debate eleitoral? 2/3, tá certo, dos candidatos aceitem ou que tenha 9 representantes na Câmara dos Deputados. Vamos lá? Vamos falar de gastos, vamos falar de dinheiro. Como essa questão pode cair em prova? Vem. Da arrecadação de recursos de campanha. Repito, da arrecadação de recursos de campanha. Bom, uma vez que a candidatura está autorizada, ela pode promover a arrecadação, mas apenas após a elaboração do CNPJ e da abertura de conta. Ou seja, é permitido para que o candidato já possa receber doações em valores
Sim, mas todo candidato, você sabe que tem que ter o CNPJ e todo candidato deve ter o quê? Uma conta bancária. E esta conta bancária, ela deve ser aberta pelo banco em até 3 dias. Repito, ela deve ser aberta pelo banco em até 3 dias do pedido, podendo ser qualquer banco. Só me fala uma coisa, este banco, né? Este banco, ele necessariamente, aqui, isso, este banco necessariamente, professor, ele tem um prazo para abertura? São 3 dias. E podemos receber os valores eventuais, tá certo? De doações? Sim, pode ser recebido os valores, tá certo? De doações eleitorais. Porém, meu caro amigo e amiga, se for uma doação que não foi usada, como que ficará o dinheiro? Vamos lá, como que ficará o dinheiro de doações que não foram utilizadas? Anotemos, vamos lá, primeira situação. Se for uma doação lícita, repito, se for uma doação lícita, o valor que foi dado ao candidato e não foi utilizado, este valor necessariamente, ele o quê? Ele será repassado ao partido, necessariamente será repassado ao partido, ponto. E se for uma doação ilícita, vamos lá? Caso seja uma doação ilícita, notemos isso, caso seja uma doação ilícita, é claro, meu caro amigo, que esse valor tem que ser devolvido ao doador. Caso não seja possível, vai para uma conta única do Tesouro Nacional. Então, grava isso para a questão, hein? Se porventura, nota isso aí, primeiro ponto, hein? Anote isso. Por favor, doação não usada, vai para onde? Ou para o partido ou para o Tesouro, tá certo? Conta do Tesouro Nacional. Claro que se for lícita, vai para o partido, se não for lícita, vai para o Tesouro Nacional. Maravilha! Isso é importante que você se lembre que está no artigo 31, tá ok? Ali da Lei das Eleições. Vamos lá! Doações ocultas para a campanha. Claro, nós temos aqui doações ocultas. Vamos notar isso? Não pode. Então, notamos isso. Não pode ter nenhum tipo de doação oculta, tá certo? Não pode ter nenhum tipo de doação oculta por parte de quem, professor? Do candidato ou dos partidos. Toda doação deve estar identificada. Repito, toda doação ela deve estar identificada. Diante desse contexto, tá certo? Se não tiver identificação, é considerado como uma doação ilegal. Não pode usar. Outra pergunta. Pessoa jurídica pode fazer doações? Cuidado com essa pergunta, hein? Pessoa jurídica pode fazer doações? Repito, cuidado com essa pergunta. Ela somente poderá fazer doações, tá certo? Só pode fazer doações até a última eleição de 2014. A partir da eleição de outubro de 2016, a pessoa jurídica não mais pôde fazer nenhum tipo de doação. Agora, grava isso. Se cair uma frase dessa para você, típica da Fundação Carlos Chagas, se cair mais ou menos assim para você poder entender. Em nenhuma hipótese, repito, em nenhuma hipótese, a pessoa jurídica pode fazer doação. Pode sim, isso está errado. Por quê? Candidato, quando ele se registra, ele não ganha o CNPJ, aí ele abre uma conta? Perfeito. Este mesmo candidato, ele é então uma pessoa jurídica. E sendo uma pessoa jurídica, ele pode fazer doação para outro candidato, que também é pessoa jurídica. Olha que interessante isso. Então grava isso, meu caro amigo e amiga. Vamos lá, anote isso, por favor. Importante para você. Vem comigo, vamos lá. O candidato poderá fazer doação para outro candidato e aqui está caracterizado o quê? Aqui está caracterizado pessoa, tá certo? Jurídica, fazendo doação para pessoa jurídica. Não esquece disso, hein? Bem, bom, os gastos de campanha podem ser feitos com recursos próprios do candidato? Detalhe, claro que pode.
desde que respeitado o limite de gasto de campanha, não é? Agora aqui, ó, o candidato poderá usar recursos próprios limitados ao teto fixado para o cargo ao qual irá concorrer. Artigo 23, parágrafo 1º da Lei 9504/97. Neste limite, não se inclui as doações estimáveis em dinheiro, as quais têm um teto de R$80 mil. Então, grava isso aí. Ou seja, ele pode gastar desde que respeitado o tópico ou teto máximo, mas não entra aqui valores aqui estimáveis em até R$80 mil. Teto de campanha majoritária. Muita coisa se discutiu já sobre esse ponto, mas o ponto mais importante aqui para o seu concurso do TRE é justamente que o TSE é que vai determinar o limite de gastos de campanhas, tanto majoritário quanto também proporcional. Tá ok? Outro ponto que eu quero chamar a tua atenção também, vem comigo, para os pontos mais importantes, para ser bem objetivo com você aqui. Caso o candidato ou partido ele exceda o limite de gastos, ele ultrapasse o limite de gastos, é claro que nós estamos diante aqui do valor, tá certo? Que será aplicada uma multa de 100%, anotemos, será aplicada uma multa de 100% daquilo que ultrapassar o limite dos gastos. Ou seja, aquilo que ultrapassar o limite dos gastos será arbitrado no montante de 100% daquele valor que exceder. Repito, daquele valor que exceder. Ok, legal, professor, legal. Bom, já falamos sobre devolução de campanha, vem prestação de contas. O que você tem que saber sobre esse assunto, que está na Lei das Eleições, artigo número 28. Bem, prestação de contas, tanto para as eleições majoritárias quanto para as proporcionais. O que é importante que você saiba aqui? Bem, a prestação de conta, ela é obrigatória. Repito, a prestação de conta, ela é obrigatória para todos os candidatos e partidos, tá certo? Ela é obrigatória. Mas é obrigado a juntar nessa prestação de contas o extrato de gastos de campanha? É obrigado ou não? Somente para as eleições que sejam majoritárias. Ou seja, as eleições que sejam majoritárias, ou seja, presidente, governador, prefeito, senador, deve ser juntado o quê? O extrato bancário, tá? Mesmo que não tenha tido movimentação. Ou seja, é imprescindível e é obrigatória a juntada, mesmo que não tenha tido nenhum tipo de manifestação. Boa essa dica para você, hein? Foi criado também, isso está expresso no artigo 28, a prestação de contas simplificada. O que seria isso, meus caros amigos? A prestação de contas simplificadas, ela se dá exatamente para aqueles candidatos, anotemos aí, para aqueles candidatos que não receberam de doações até R$20 mil. Então, aqueles que não receberam doação até R$20 mil, é claro que será feito o que é a prestação de conta de caráter simplificado, tá ok? O que é muito mais simples. Claro, e o simplificado, ele deve ser utilizado também obrigatoriamente, tá certo? Isso daqui, vem comigo, vamos lá? Deve ser utilizado também para municípios que tenham menos de 50 mil eleitores, tá certo? Menos de 50 mil eleitores também será utilizado a prestação de conta, aqui a prestação de conta, isso exatamente no ponto simplificado, ok? Vem, vamos lá. Toda doação de campanha deve ser informado ao site da Justiça Eleitoral em até 72 horas quem foi o doador e quanto doou. Então é imprescindível que em 72 horas o doador ele informe, tá ok? Ele repasse justamente com esse intuito, com esse objetivo de atender a necessidade, tá certo? Da Justiça Eleitoral em saber se aquela doação ela está sendo feita ou se ela não está sendo feita. Diante desse contexto, é claro, tá certo, que em 72 horas
deve ser informada à Justiça Eleitoral. E até o dia 15 de setembro do ano eleitoral, deve ser publicado um relatório com as transferências do fundo partidário e recursos recebidos em dinheiro, assim como os estimáveis em dinheiro, assim como os gastos realizados. Em outras palavras, é imprescindível que tenha esta conotação de apresentação. Professor, caso o partido não faça a prestação de contas, ele deixa de receber o fundo partidário, tá ok? Caso, outro exemplo também, caso o partido, né, ou melhor, o candidato não faça a prestação de contas, ele não poderá, em hipótese nenhuma, fazer o quê, professor? Não poderá, em hipótese nenhuma, tomar posse, porque tem que ser aprovado a conta daquele candidato para que ele realmente possa tomar posse.